Olá, meus amados em Cristo, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma, visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva um nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós, suave mais que todas, ó Virgem sem igual. Fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção. Estamos no 5º capítulo e precisamos encerrar o artigo 5º e já iremos assim iniciar o artigo 6º. Lembrando que o artigo 5º diz que essa devoção conduz à união com o nosso Senhor. E para encerrar este artigo 5º, nós vamos ler o verso 168, que diz assim, que é um caminho traçado por Jesus. E aí ele vai concluir assim este artigo. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão comum às pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeição Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem. Portanto, voltando aqui, todo aquele sem temor de ilusão comum às pessoas de oração, sem temor de ilusão, quiser avançar no caminho de perfeição, se você quiser avançar num caminho de perfeição e encontrar com segurança e perfeição Jesus Cristo, abrace com o coração dilatado, com o coração sem reservas, essa devoção que é ser escravo da Santíssima Virgem Maria, que talvez ainda você não conheça, que entre nesse excelente caminho que não conhecia e que lhe indico, pois o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que o trilharem não podem enganar-se. É um caminho fácil, devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche, que por ele caminha, quem por ele caminha, não se cansa e nem recua. É um caminho curto, que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Ora, se é um caminho traçado por Jesus Cristo, não há como ter qualquer impureza de pecado. Enfim, é um caminho seguro, que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna reta e seguramente sem desvios nem para a direita e nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avançaremos por ele noite e dia até a plenitude da idade
de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos grifar. O que me chamou muita atenção nesse verso aqui, 168, duas palavrinhas que dizem assim, mais de duas. Abrace de coração dilatado. Abrace de coração dilatado. Estou marcando aqui. Porque se você abraçar de coração dilatado esta devoção, que é se tornar escravo de Jesus pelas mãos de Maria, você vai estar trilhando um caminho que foi aberto por Jesus Cristo. E aí aqui fala, é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho perfeito, e é um caminho seguro, e é um caminho que não tem volta. Então, mas isso só é possível se você tem um coração dilatado, um coração aberto. Um coração aberto para receber as graças desta santa devoção. Sem reservas, sem medo de declarar que você é escravo. Porque o escravo não é mais dono de si mesmo. E aqui eu volto a relembrar quando nós rezamos a nossa consagração, aquela famosa consagração que a gente canta sempre no final das missas, principalmente missas em devoção a Nossa Senhora, né? Ó Senhora minha mãe, eu me ofereço toda a vós em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ou assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Porque uma coisa não tem vontade própria. Uma coisa não pode sair das mãos do seu senhor, das mãos do seu dono, a não ser que o dono jogue fora. E eu tenho certeza que essa senhora aqui, essa rainha, que ela tem uma coroa na cabeça com esse coração tão grande, se nós nos tornarmos coisa na mão dela, ela vai nos entregarmos a Jesus Cristo e eles serão incapazes de nos jogarmos fora. Mas se nosso coração for um coração meio orgulhoso e não quiser ser uma coisa, quiser ser um filho muito amado, um filho consagrado, muitas vezes o filho é rebelde. O filho é como o filho pródigo que sai e volta arrependido, né? É um filho que quer ter vontade própria. É um filho que diz, sim senhor papai, sim senhora mãe, senhora eu vou lhe obedecer. Mas quando a mãe ou o pai não estão olhando, de repente quer fazer as suas próprias vontades, quer tomar suas próprias decisões. Então realmente, como diz a oração, que nós nos tornemos coisa e propriedade, como diz a oração, a consagração, coisa e propriedade de Nossa Senhora e Nosso Senhor. Amém? Continuando, agora nós vamos entrar no artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade de espírito. Então vamos lá. Verso 169. 6º motivo. Esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Como por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele nesta qualidade. Este bom mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira. Então vamos ver como é que ele nos recompensa, né? Sendo escravos. Ele tira da alma todo o escrúpulo e temor servil, que só serve para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Ele dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo-o ver nele seu Pai. Então, mesmo você sabendo que você é escravo, que você é uma coisa na mão de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, você também sabe que, acima de tudo, você também é filho. Você se reconhece na qualidade de escravo, pertencendo totalmente a eles, mas você sabe
e se reconhece também na qualidade de filho, só que sem a vaidade, neste segundo caso. Então dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo ver nele o seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Que lindo, né? Vamos marcar esses 3 tópicos. Tira da alma todo escrúpulo e temor servil, né? Você não tem medo de temer, de servir, não tem temor de servir a Deus na qualidade de escravo, que só serve para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la, né? O escrúpulo, você não vai ter escrúpulo, você vai se entregar sem reservas. Você dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo ver nele o seu Pai. E você inspira-lhe um amor terno e filial, tá? Marquei aqui e você marca aí no seu também. 170. Sem me deter em provar esta verdade por meio de razões, contento-me em citar um fato histórico que li na vida de Madre Inês de Jesus. Ela era religiosa jacobina do convento de Langeac, em Auvergne, e faleceu nesse mesmo local em odor de santidade do ano de 1634. Ainda não tinha mais de 7 anos quando já sofria de grande pena do espírito. Foi então que ouvi uma voz dizer-lhe que se desejava ser livre de todas as suas penas e protegida contra todos os seus inimigos, deveria tornar-se o mais depressa possível escrava de Jesus e de sua Santa Mãe. Mal regressou à casa, deu-se inteiramente como escrava a Jesus e a sua Santa Mãe, embora não conhecesse até aquela data esta devoção. Tendo encontrado uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e usou até a morte. Depois desta ação cessaram todas as suas penas e seus escrúpulos. Ficou em tanta paz e liberdade de coração que ensinou esta prática a várias pessoas, que nela fizeram grandes progressos, entre outros o padre M. Ollier, fundador do seminário de São Sulpício, e outros sacerdotes e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia apareceu-lhe a Santíssima Virgem e pôs-lhe ao pescoço uma cadeia de ouro, testemunhando-lhe assim a alegria que sentia por ela se ter feito escrava sua e de seu filho. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse-lhe: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. Marquemos. O que disse Santa Cecília? Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. Artigo 7º. Esta devoção causa grandes vantagens para o próximo. 7º motivo. Outro motivo que nos pode comprometer a abraçar esta devoção são os grandes bens que dela receberá nosso próximo. Por esta prática, exercemos a caridade para com ele de uma maneira eminente, pois damos-lhes pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, ou seja, adivinha? O valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excluir um mínimo bom pensamento ou mais leve sofrimento. Consentimos que todas as satisfações que adquirimos e havemos de adquirir até a morte sejam aplicadas segundo a vontade da Santíssima Virgem e não mais segundo as nossas vontades. E pela conversão dos pecadores ou pela libertação das almas do purgatório.
Não será isto amar perfeitamente o nosso próximo? Não será isso amar perfeitamente o nosso próximo? A gente tirar aqueles méritos que seriam nossos, valorosos para nós, e servir esses méritos que nós conquistamos através de todas as nossas orações, através de todos os atos de bondade e caridade que nós praticamos, através de todas as missas e comunhões reparadoras que nós fazemos, através de todas as nossas novenas, todos os nossos jejuns, toda a prática de caridade, são os nossos bens espirituais, e a gente abre mão de tudo isso para que seja aplicado esses bens para aqueles que mais precisam. Será que isso não é amar perfeitamente o nosso próximo? Não é isso ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que se reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem perigo de vaidade e de libertar as almas do purgatório quase sem fazer mais nada além do que nos impõe os deveres de Estado? Fica uma reflexão muito profunda para todos nós. Muito profunda. Como esta consagração nos torna praticante de atos de caridade sem que a gente nem perceba que nós estamos fazendo. Porque tudo aquilo que nós conquistamos com nossas boas obras estão sendo aplicados àqueles que mais precisam. Para se apreciar a excelência deste sétimo motivo, seria preciso conhecer o bem que é a conversão de um pecador, ou a libertação de uma alma do purgatório. É um bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois é dar a uma alma a posse de Deus. É um bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois é dar a uma alma a posse de Deus. Bora marcar? Eu ia passar adiante, mas eu não posso passar sem marcar isso aí. Para se apreciar a excelência deste sétimo motivo, seria preciso conhecer o bem que é a conversão de um pecador, ou a libertação de uma alma do purgatório. Por quantas pessoas você tem rezado? Quantas vezes na sua oração você tem suplicado a Santíssima Virgem pela conversão de alguém que você ama? Quantas vezes nas suas orações você tem suplicado por parentes seus que você imagina que estão sofrendo no purgatório? Ou parentes seus que ainda nesta vida vivem na situação do pecado? Então, vamos marcar aqui, tá? Me faltou até o A agora, de tão lindo que eu achei essa reflexão aqui. Para se apreciar a excelência desse sétimo motivo, marcando, seria preciso conhecer o bem que é a conversão de um pecador ou a libertação de uma alma do purgatório. É um bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois é dar a uma alma a posse de Deus. Quando por esta prática se livrasse apenas uma alma do purgatório durante toda a vida, ou se convertesse apenas um pecador, não bastaria isso para levar todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? Será que isso aqui já não é o suficiente para você ter certeza que é a melhor escolha que você tem para fazer para a sua vida? Essa santa devoção? Mas é preciso notar que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza. Mas é preciso notar que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Marca que isso a gente deve ter pleno conhecimento. É preciso notar que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Tornam-se, assim, muito mais eficazes para aliviar as almas do purgatório e converter os pecadores
do que se não passasse pelas mãos virginais e generosas de Maria. Você precisaria rezar por muito tempo para conseguir ter os mesmos resultados do que entregando os seus bens nas mãos dela, nas mãos da Virgem Maria, que purifica, que recebe um aumento de pureza, os seus méritos satisfatórios e impetratórios. O pouco que por ela se dá sem vontade própria é com muita caridade, muito desinteressada. E com muita caridade muito desinteressada, torna-se verdadeiramente poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. O pouco, estou marcando aqui no meu, o pouco que por ela se dá sem vontade própria e com uma caridade muito desinteressada. Você dá sem vontade própria. Às vezes você nem sabe que você está dando para ela. E com uma caridade desinteressada, torna-se verdadeiramente poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. Na hora da morte, verificar-se-á que uma pessoa realmente fiel a esta prática terá livrado, por este meio, muitas almas do purgatório e convertido muitos pecadores, embora só tenha praticado as ações ordinárias do seu estado. Que alegria no momento do juízo, que glória para a eternidade. E hoje a gente vai encerrar esse estudo com essa meditação aqui. Uma cor que eu ainda não marquei, eu vou marcar esse final, porque a gente vai encerrar esse estudo agora e você vai ficar meditando este último pensamento aqui desse nosso estudo. Na hora da morte, eu não quero que passe para o outro lado. Na hora da morte, nós vamos verificar, né? Eu e você, nós vamos verificar que uma pessoa realmente fiel a esta prática, que se nós formos fiéis a esta prática, nós teremos livrado por este meio muitas almas do purgatório. E se nós formos fiéis a esta prática, nós teremos convertido muitos pecadores que a gente nem imagina, embora só tenha praticado as ações ordinárias do seu estado. Embora você nem saiba o que você tenha feito, você foi para a missa, você rezou o seu terço, o seu rosário, você acordou na madrugada para se encontrar com o Senhor, para fazer as suas orações. Você fez aquilo por amor, você praticou obras de amor. Como diz aqui que nós marcamos lá no início, com o coração dilatado, né? Então, com o seu coração dilatado, você praticou obras de amor. Você rezou o seu terço, você fez jejum, coisas que você faria normalmente. E esses méritos, esses bens espirituais, eles foram aplicados à conversão de pecadores que você nem imagina. Você libertou almas do purgatório que você nem imagina. E um dia, só quando você morrer, na hora da sua morte, que você se encontrar com Jesus e Nossa Senhora, eles vão lhe revelar o quanto que você fez bem a outras pessoas. E aí você vai encontrar essas almas que foram libertas. E aí nós veremos, né, essas almas nos recebendo, nos agradecendo, né, nos encontrando, nos abraçando, quem sabe. Será algo muito maravilhoso. E que alegria no momento do juízo. Que alegria nós vamos ter. Que glória para a eternidade. Ah, isso é muito maravilhoso. Então é um excelente motivo, uma excelente razão para termos mais certeza de que esse é o melhor caminho que nós podemos traçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.